Fala pessoal, então vamos iniciar aí, gravar aí, né? Bom, então hoje nós vamos continuar aí dentro, né, dentro da UC de Relações Socioprofissionais, Cidadania e Ética, e focar um pouco mais na parte da ética, né? Sobre a conduta ética, principalmente dentro do nosso ambiente corporativo, no ambiente de trabalho aí. Na verdade, né, pessoal, querendo ou não, é um ambiente aí que a gente passa a maior parte das nossas vidas, né? Querendo ou não, né? Porque a gente precisa trabalhar, como diz, trazer o sustento, né? Então, boa parte aí do nosso trabalho, né, do nosso dia a dia, está dentro do trabalho. Então, de início aí, pessoal, quer passar um vídeo da indústria, logo em seguida a gente inicia aí. E para essa solução que está aqui dentro não vazar, a gente não pode simplesmente encaixar essa tampa aqui. Essa tampa precisa ser selada. Como isso é feito? É feito aqui nessa máquina que está aqui atrás. As bordas de plástico são aquecidas até derreter e grudar uma na outra. Elas ficam completamente vedadas e não deixam nada, nadinha sair daqui de dentro. Finalmente chega o ácido sulfúrico. Dentro da bateria, ele funciona como um condutor de íons. Cada bateria vai ser ligada em série, manualmente aqui, ó, por meio desse cabo, para depois receber uma supercarga do retificador. Antes de ser carregada pela primeira vez, ela ainda não funciona. Só depois de sair daqui é que ela vira uma bateria de verdade. Quando o ácido é colocado lá dentro, as reações começam. Só que essas reações são exotérmicas, ou seja, elas geram calor. E para a pobre da bateria não fritar, ela precisa tomar um banho de piscina, ó, para não deixar a temperatura ultrapassar os 40 graus Celsius. Esse processo demora 24 horas para cada bateria e em alguns casos pode ser feito em 12. São várias fases de cargas que ela recebe. E todo esse processo aqui é só para transformar o eletrodo positivo em dióxido de chumbo e o negativo em chumbo esponjoso. Tudo isso para ter diferença de elétrons entre um e outro para gerar corrente. E depois desse tempo carregando as energias, a nossa bateria sai daqui e vai para outro setor, receber mais um pouquinho de solução ácida para nivelar, tomar um banhão para tirar o ácido que está ali na sua carcaça e aí sim ganhar uma roupinha nova para ir para a rua. Ah, e eu já ia esquecendo. Antes da bateria sair e colocar a roupinha, ela passa aqui nessa super máquina para passar por 2 testes de qualidade. O primeiro, para saber como a bateria se comporta na hora em que o carro dá a partida, e outro teste para saber como a bateria se comporta com o carro funcionando. Nossa bateria está pronta, vestida, ó, no grau para ir para sua casa. Então vamos lá, pessoal, focando lá em cima, então, na parte da ética, né, que eu falei. Então, pessoal, vamos começar falando dessa importância, né, de ter uma conduta ética do ambiente de trabalho, né? Então, isso aí, pessoal, querendo ou não, mas o que que isso vai influenciar na minha carreira, né? Vai ter alguma importância? Vai ter um reflexo? Claro que sim, né? A gente acha que não, mas acaba tendo, né? Ter uma conduta ética implica você ter uma fator ali, né? Um dos fatores para você ter um sucesso dentro da sua carreira profissional, né? Então, para ter essa carreira de sucesso, a gente tem que ter alguns fatores. Então, a gente vai ter o planejamento e aperfeiçoamento profissional, né? Ou seja, é o famoso afiar o machado. Então, a gente sempre está se reciclando, né? Então, você conclui agora esse curso de aprendizagem, você vai parar por aí? Não, né? Você vai, então, caminhar para um curso técnico, um curso superior, uma pós-graduação, cursos de reciclagem, né, cursos aí de atualização, né, tendo em vista que a gente está numa área técnica, né, que então, envolve tecnologia, então novas tecnologias estão surgindo, ou seja, então novas formas aí, então de se reciclar, de se aperfeiçoar. Desenvolver competências, né, sejam elas socioemocionais, né, habilidades para lidar com pessoas ou até as técnicas e o cultivo, né, de um bom relacionamento interpessoal, somente então pela conduta ética.
E então, né, pessoal, como eu falei, a conduta ética, hoje, ela tem o mesmo peso do que as habilidades técnicas, né? Antes não tinha antes nem tanto, né? Antes você podia ser um verdadeiro troglodita, né? Uma pessoa grosseira e não, e sei lá, isso não refletir na sua carreira, você ter uma carreira independente, né? Agora, hoje não, hoje você lidar com as pessoas, não é questão também, pessoal, só um adendo, não é questão de ser mimizento nem politicamente correto, pessoal, é ser humano, é o principal, é sermos humanos, é a empatia, exercer a empatia, sermos empáticos um com o outro, né? Então, isso aí ajuda muito o nosso relacionamento interpessoal e, como eu falei, reflete no nosso sucesso, né, na nossa carreira profissional. Então, essas posturas orientadas pelos valores éticos e morais, né, então não só reflete no indivíduo, né, mas como no organismo, né, da empresa como um todo. Então, todo o ambiente, todo o pessoal fica mais competitivo, mais produtivo, mais competitivo, né, e isso favorável, então, ao aprendizado e estimulante para quem deseja se aperfeiçoar. Então, isso acaba sendo autoestimulante para a pessoa. Então, os colaboradores que se atentam para essa prática, né, acabam que são valorizados, né, nas organizações e costumam, então, se sobressair frente aos demais. Então, é aquela pessoa, quando essas pessoas, naturalmente, elas são vistas quando elas se destacam. Então, você fala, não, então, vou esperar naquela pessoa, ela está se diferenciando ali dentro da empresa, né? Então eu quero segui-la, né? Naturalmente você se impele a seguir aquela pessoa, não é inspiração. Então, por inspiração, você quer seguir aquela pessoa. As boas práticas, né? Então, você influencia pelo seu bom exemplo, né? Não pelo mau exemplo, né? Bom, pessoal, então eu falei de ética ali um pouco mais superficial, vamos aprofundar um pouquinho mais nela aí hoje, né? Então, o que que é a ética? É o conjunto de princípios que fundamentam a conduta humana com base nos valores de um determinado indivíduo ou de uma coletividade, né? Então, ela vai além do direito e da moral, né? Ou seja, ela não é só o que está na letra, na fria, né? Fala letra fria da lei e na moral, mas por não sofrer influências históricas e não depender de sanções para ser exercido. Isso parte da própria pessoa, do seu consciente, né? A partir dos seus valores, né? Então, até pouco tempo, né, pessoal, era incomum a gente falar sobre ética nos negócios, né? Então, não falei, era puramente a parte técnica, você sabia bem, você não sabia também azar, um dia azar o seu, né? E você podia tratar a pessoa de qualquer forma. Então, era uma relação, muita pessoa muito mais fria, né? Muito menos, de, de, sem, eu falo disso de vínculo, né? Tinha vínculo nenhum, que acaba era uma coisa meio fria, como se fosse robôs mesmo. Esbarram um no outro, não acontece nada, fica por isso mesmo. Hoje não, né, pessoal? A gente vê isso que é a parte humana mesmo. Tem que estar bem dentro, assim, na nossa cultura mesmo, né? Incluso na nossa cultura diária, né? Bom, e como eu falei, então as empresas eram ligadas apenas à eficiência, a números, né? Não era desempenho e processo, não era números. Não, não quer dizer que as indústrias deixaram os números de lado. Não. Mesmo eles entenderam que melhora ser eficiência, né? Melhorando então as relações humanas dentro da própria empresa. Então, se a equipe está motivada, se a equipe está trabalhando ali em prol de um objetivo, ela vai trabalhar, né? Então, ela vai trabalhar mais motivada, ela vai ser mais produtiva, e isso então vai refletir no resultado final da minha indústria, que é uma indústria mais competitiva, uma indústria mais produtiva, que todos saem ganhando, né? Porque isso também vai ter um reflexo até financeiro, né? Então, hoje as empresas trabalham aí com o PPL, né? Que é a participação nos lucros. Então, isso motiva você a trabalhar de forma ali junto, óbvio, né? De uma forma ética, sem atropelar o colega, né? Sem atropelar ninguém, onde incentiva todos a ter esse trabalho. Então, isso reflete até do ponto de vista financeiro também. Então, no entanto, pessoal, com preocupação com o ambiente de trabalho, né, com a satisfação dos colaboradores e com alcance rápido dos resultados, né, então a ética, né, essa parte da ética passou a ser constante, justamente por isso que eu falei, né, então entendeu-se que trabalhar com a ética, a parte humana mesmo, melhora, né, não é aquela coisa fria, você é só um número de matrícula e você é só um número ali de produção, não, hoje está muito além disso, né? As indústrias entenderam que, principalmente as indústrias, eu não estou falando não só das indústrias, mas das empresas em geral, né? Não viram que a pessoa não é só um número, só um número de matrícula, um CPF. Vai muito além disso.
Então, pessoal, as condutas éticas, elas geram reflexos positivos. Então, para a organização quanto para os empregados, na medida, então, que se aumenta a produtividade, estimula a harmonia e ajuda no desenvolvimento profissional. Então, estimular deve ser um objetivo visado por todos, né, que fazem parte desse meio corporativo. Então, encorajar um relacionamento saudável por meio de incentivos de práticas marcadas pelo respeito mútuo e honestidade vai contribuir, então, para uma boa imagem para a empresa, né? Então, isso também, do ponto de vista de empresa, tem aquela parte de missão, visão e valores e a cultura organizacional, né? Isso reflete muito nessa parte da cultura organizacional, né? Então, hoje eu tenho todos os requisitos para trabalhar naquela empresa, mas o pessoal lá do RH não entendeu que eu tenho a competência para trabalhar ali. Não, não é isso, não necessariamente isso. Porque pelas técnicas que o pessoal tem, né, na área de RH, eles entendem que, por exemplo, aquilo que você falou não alinha muito, por exemplo, com a cultura da empresa. Então, aquela empresa realmente pode não ser bom para você. Então, você pode ir para uma outra empresa que onde a sua cultura, sua missão casa com, por exemplo, daquela outra empresa. Aí você tem mais chance ali, de se dar bem, de até de poder ter esses três itens aí, de melhorar sua produtividade, o ambiente de trabalho para você ficar mais harmonioso e até no seu desenvolvimento profissional. Então, isso faz parte, né? Você viu tanto que abrange essa parte da ética, né? Então, desde parte dele, a gente como indivíduo ali, né? Até para todo, né? De uma equipe menor até para toda a organização e para uma sociedade também, né? O global. Então, esses colaboradores aí, né, que embasam suas ações e comportamentos visando a respeito e a cooperação, também se beneficiam para um ambiente de trabalho ético, né? Então, isso, como consequência, a gente cria e cultiva laços, né? Tanto com os funcionários como com os líderes, né? E também, né, desenvolve uma reputação positiva e promove, né, um ambiente de trabalho harmonioso. E também, né, pessoal, gerarão também reflexos benéficos para a carreira de quem adota, então, um rígido código de conduta profissional, né? Aquela pessoa que realmente torna isso um disciplinar mesmo, como uma disciplina dela mesma ali, né? Vou ser o mais ético ali que eu puder, que eu posso, para poder, então, alcançar esses objetivos. Bom, sobre a postura profissional, né, pessoal, e crescimento no mercado, né? Então, sabe-se o mercado de trabalho, né? E hoje, né, na nossa atualidade, estão cada vez mais competitiva. A palavra da ordem é competitividade. Então, é a gente fazer aquele famoso produção, né? Produzir mais com menor custo, ou seja, para ter um maior lucro, né? Então, a produtividade, que reflete também a gente ali ser produtivo, né, pessoal? A gente ganha mais, então temos melhora, né? Diminui custo, então sobra mais dinheiro. Então, por exemplo, para um PPL, qualquer coisa assim, reflete, né? Do ponto de vista financeiro para a gente. E então, né, pessoal, competitividade não necessariamente que eu vou fazer os meus colegas ali, né, a gente aqui, se degladiar um com o outro, não, pelo contrário, é trabalhar junto em prol do mesmo objetivo, né? Então, afinal, né, pessoal, sobressair então por sua habilidade é muito mais interessante do que tomar comportamentos antiéticos, né? Então, trabalhar empatia, né? Não atingir seus objetivos por qualquer custo, passando por cima de colegas, sendo antiético, sendo desleal, né? Sendo uma pessoa aí usando por meios não normais aí, naturais, para poder atingir o objetivo, passar por cima do colega. Então, isso totalmente errado, né? Então, seja, por exemplo, menosprezar o trabalho de um colega, roubar ideias, mentir, ou até outros, vamos dizer assim, desvios de caráter que não é legal, né? Isso acaba você refletindo, poxa, por que eu estou fazendo isso, né? No final você vai falar, para que que eu fiz tudo isso? Cheguei até onde eu cheguei, mas a que custo, né? Como diz, deixei de fazer bons amigos, fiquei praticamente isolado. Você pode ver que boa parte desse pessoal que faz isso geralmente tá sozinho. Praticamente nem a família, nem pessoas próximas estão ali perto deles, né? Isso acontece muito, né? Então, tenha em mente, né, pessoal, que essas habilidades técnicas, todo esforço de aprendizagem que você teve até então, não vão ser suficientes se a empresa que trabalha, né, entender que não pode depositar você confiança e grandes responsabilidades, né? Então, por exemplo, no momento que você vai almejar cargos maiores ali, né, não só aquela pessoa, o líder, mas as outras pessoas que estão em volta de você, vai falar, não, essa pessoa aí, ela tem, ela tem ali uma postura profissional muito boa, merece, então, pegar um cargo de liderança, uma supervisão, uma coordenação, uma direção, né, enfim.
qualquer um desses cargos maiores em nível hierárquico maior, né? Vendo o exemplo positivo que você dá, né? Então, se você agir o contrário, obviamente, né? A própria empresa entende, bom, aquela pessoa ali não tem como a gente confiar um cargo maior para ela, porque questões ali éticas, né? A pessoa não tem muita ética, né? Não dá muito bom exemplo, né? Então, para quê, né? Então, é até um risco fazer isso, né? A empresa entende que é um risco. Bom, então, cada empresa vai ter o seu código de ética, né? Então, esse código de ética geralmente ela casa muito com a missão, visão e valores da empresa, né? Então, ela está atrelada a isso, essa tríade, né? Que é a missão, visão, valores, né? E a cultura, né? Organizacional, a cultura da empresa, né? Então, geralmente, por exemplo, as grandes empresas, né? Todas as empresas aí, as grandes, elas começaram pequenas. Não, geralmente são empresas que começaram, por exemplo, entre uma família, né? Entre irmãos, né? Então, começou num ambiente familiar. Então, a missão, assim, óbvio que quando vai crescendo, ela vai tornando proporções maiores, a empresa, ela continua com essa cultura familiar ainda arraigada nela. Então, ela vai então implementar a sua questão de missão, visão, valores, baseado nesses valores familiares, ou seja, vai casar muito com essa questão de valor familiar, né? E acaba que o seu código de ética vai ser baseado nisso. Então, a maioria dessas empresas, pessoal, começaram assim, né? Óbvio que nem todas, as empresas grandes são frias. Não, porque toda empresa começou pequena. Não tem como uma empresa já começar gigante, não tem como. Elas sempre começam pequenas e vão se expandindo. E então, à medida que vão se expandindo, vão ter um código de ética, né? Vão tomando proporções e tamanho de uma verdadeira cidade, né? Então já são da ordem de 1.000, 10.000, né? 15 até 100.000 colaboradores, né? Então é o tamanho de uma cidade, né? Então esse código de ética, pessoal, de cada empresa, ela vai ser aquele conjunto de normas que vai orientar as ações de uma determinada classe, constituindo então verdadeiros imperativos, né? Ou seja, impondo condutas às ações no exercício de atividades profissionais. Então, elas podem ser profissionais, né? Então, por exemplo, os conselhos de engenharia, conselho de medicina, de educação física, de química, farmácia, enfim, qualquer área aí vai ter o seu código de ética, né? Para o exercício da sua profissão, né? Ou empresariais, que aí ela vai englobar todos dentro da mesma empresa, independente de qual cargo, de qual hierarquia. Então, vai englobar todos, né? E esses códigos de éticas, pessoal, eles são importantes para orientar, né, quanto às condutas éticas e as morais empresariais. Então, faz parte do dever de cada profissional, né, conhecer, né, as suas respectivas ocupações e atuar de acordo com as orientações contidas nele. Então, aí, pessoal, a empresa onde vocês estão aí, bem provável que tenha aí um código de ética, né? Então, no momento que vocês entram aí, provavelmente o pessoal da RH já dão acesso aí a vocês para vocês lerem ou ter um acesso, ou poderem fazer uma leitura aí do código de ética, né? Bom, então, por exemplo, um contador, né, que está, vamos dizer, regido no Conselho Regional de Contabilidade, vai ter um código de ética, né? Que vai estabelecer, então, seus deveres e vedações, né, para cada atividade. Então, exercer as atribuições com zelo, diligência, honestidade e capacidade vão ser algum desses princípios abordados pela norma. Bom, e apesar desse código então, proporcionar uma orientação para o modo de agir, então não é possível dizer que existe uma ética padrão, né? Ou seja, nem todas as empresas ali vai ter exatamente o mesmo código de ética. Vai variar de empresa para empresa. Como eu falando, vai depender da cultura da empresa, né? Seus valores ali são distintos. Por mais que sejam empresas que façam, vamos dizer, que sejam exatamente do mesmo ramo, vamos supor, vamos supor, do mesmo ramo de eletrodoméstico, então todas elas fazem a linha branca, né? Que é, vamos supor, Brastemp e, sei lá, Panasonic ou Samsung. Então, as duas vão ter valores distintos, vão ter códigos totalmente diferentes, né? Até apesar de questão de origem, né? Uma é nacional, outra, né? Outra é de estrangeiro, então vai variar demais, né? E os comportamentos, pessoal, eles têm que ser praticados independente de estarem normatizados ou da posição hierárquica do indivíduo. Por isso que o código de ética ele é independente da sua ocupação ali dentro da empresa ou de sua hierarquia. Bom, então, pessoal, a educação a respeito de todos aí, né, no ambiente corporativo, não vai diferir, então, o que a gente tem que seguir no dia a dia.
né? Educação, vamos dizer, educação vem de berço, né? Então, são passados nossos pais, né? O que é certo, o que é errado, o que deve fazer, o que não se deve fazer, e a gente tem que aplicar isso no nosso dia a dia, né? Para podermos termos uma convivência, né? Uma convivência minimamente, né? Pacífica aí, né? Normal entre os nossos pares aí, né? Vamos dizer assim, pessoas que estão ao nosso redor, né? Independente se for família ou na área de trabalho. Então, com a diferença, né, pessoal, que as consequências de uma má conduta no trabalho, né? Aí então isso tem que ser muito bem refletido, que gera uns reflexos mais graves, né? Então, uma conduta que não é legal pode aí, se você não se policiar, não se, como diz, se regular, aí o que acontece? Pode gerar uma demissão por justa causa, pode gerar uma denúncia, seja por assédio moral até assédio sexual, né? Então, enfim, ter cuidado com todas as nossas ações, pensarmos muito bem antes de fazer qualquer ação ou de ter uma conduta dentro da empresa. Falar, não, isso aqui é legal, né? Será que aquela pessoa gostou? Então, pessoal, pensar muito bem no que vai falar, o que vai dizer, medir bem as palavras, né? Isso, pessoal, nós somos pessoas inteligentes, então temos que ter essa diferenciação. É para eu primeiro acionar o cérebro do que acionar a língua. Se você sair falando dando uma de metralhadora aí, eu sou o sincerão aqui, aí já vai cometer o sincericídio aí, pode ser que não seja legal. Você vai falar uma coisa, é a verdade, mas espera aí, calma, será que essa verdade realmente você tem que sair atirando para torta e direita? Calma aí, né? Bom, pense bem antes de falar, né? Não falar também certas coisas. Se for uma coisa entre um colega ali, você não vai falar aí no meio do pessoal aí, né? Chama o colega aí, pô, chama um colega mais, um lugar mais proativo, conversa entre lá, se for um problema, uma diferença aí, ou um mal entendido, ou uma palavra que você falou aí meio atravessado, conversa aí, pede desculpa, fala, né? Tenta ser mais racional nessa questão. Entendeu? Porque talvez a pessoa do dia, ou o dia da pessoa não está muito bom, às vezes a pessoa está com problema pessoal, problema em casa, entendeu? Ou a pessoa já tem algum problema que já está vindo ao longo do tempo, até uma depressão, a gente não sabe, né? Então, ter essa conduta bem, bem racional e bem pacífica, e bem empática com o seu colega. Então, né, pessoal, ter educação, como eu falei, ó, fazer uma crítica, respeitar a privacidade, não abrir documentos que não são do seu interesse, né? Então, se é direcionado para o seu colega, então é do seu colega, é do seu chefe, do seu chefia. Então, só o que é de seu interesse, que é próprio para você. Então, isso é conduta como se fosse conduta em casa, né? Mas fala, é uma carta, uma coisa para minha mãe. Ah, meu pai não vou abrir aqui, não. É do seu pai, ou de sua mãe, do seu irmão, né? Então, você não vai mexer naquilo que não é para você, né? Então, pessoal, para a gente manter aí um ambiente de trabalho saudável, harmonioso, né? Aquele ambiente que as pessoas vão se estimular, né? Então, as pessoas vão se estimular umas às outras ali, né? Para motivacional mesmo, a parte motivacional para desenvolver essas relações de cooperação e cordialidade. E isso reflete em vantagem para todos, né? Então, se eu cresço, né, dentro da empresa ali, então é interessante que todos cresçam. Se um cresce, todos crescem. Então, o importante ali é que todos façam juntos, né? Acaba que é até estimulante ver o colega ali que não estava tão bem, você consegue fazer ele empenhar ali no serviço, você consegue ele ver ali, enxergar ali o trabalho com bons olhos, né? Então, por exemplo, atitudes como colaborar com fofoca, falar mal do chefe, realizar brincadeiras de mau gosto, como eu falei, né? Aquela coisa que não é ética, né? Então, tomar bastante cuidado com isso. E isso, né, pessoal? Então, a regra é simples, né? Não fazer com o outro que não gostaria que fizesse com você. Esse é o famoso exercício de empatia. Ter empatia com o seu colega aí, né? E também, pessoal, evitar essas situações limite, né? Então, por exemplo, de um extremo estresse, não um momento de produção ali, um momento que tá todo mundo mais, o nível de estresse tá, vamos dizer assim, no limite, tá, o pessoal tá bem, bem estressado, né? Vamos dizer, com nervos à flor da pele, né? Então, isso pode gerar um momento que, pá, vai estourar. Isso acontece, pessoal. Somos seres humanos, né? A gente tem emoções, né? A gente tem as nossas emoções. Então, nesse caso, no ambiente de trabalho, pessoal, é o respirar, pensa bem, né? Antes de, pô, vou estourar, não. Respira fundo, para um pouco. Esse momento, não, afasta um pouquinho, né? Se for um momento bem crítico, fala pro seu chefe, não, ó, supervisor aqui, acho que eu vou dar
uma respirada aqui, vou jogar uma água no rosto, vou dar uma respirada, tô bem. Pode parar, pessoal. Não, não quer dizer, a gente não é máquina, né? Mesmo no momento crítico ali, vamos parar, até para você mesmo não se estourar, não ter um problema de saúde, não extrapolar, por exemplo, com o seu colega, né? Então, evitar isso, né? E casos também, né, pessoal, como esse pode, como eu falei, né, essas situações, né, podem abalar, né, abala o ambiente de trabalho. Geralmente causa as consequências, né, que não é legal, né, então uma demissão, o ambiente já não fica legal, né, enfim, fica muito ruim, né. Sem falar que isso reflete na empresa, né, acaba que fica ruim no ambiente da empresa, torna-se o ambiente da empresa não muito legal. E isso lá fora também não é bom, isso reflete mal para a empresa. Então, isso deve ser bem observado. Então, sobre a obediência, né, pessoal, às regras e hierarquia da empresa, que é o chover no molhado, né? Então, se quiser manter sua vida dentro da empresa, né, você tem que obedecer às regras, né? Então, a gente vai agirmos como selvagens, né? Então, respeitar a hierarquia. Primeiro, respeite a hierarquia, né? Seu chefia tá ali porque ele, como diz, ralou para chegar ali, não tá ali à toa, né? Ao acaso, né? Então, respeitar a hierarquia é uma premissa básica de um ambiente empresarial. E não tentar, né, pessoal, para essa regra e deixar a amizade ou inimizade ter fim nas relações de trabalho são faltas graves, né? Falar, gosto de você, não vou com sua cara. Não, como assim? Você nem mal conhece a pessoa. Fica aquela coisa meio de. é, Fica aquela coisa meio de presídio, né, pessoal? O cara mal chega, olha, torto pro outro, não gostei de você, você vai morrer amanhã. É de jeito, né? Presídio, né? É mais ou menos dessa forma. A pessoa não precisa nem falar nada. Já tá marcado para morrer já no dia seguinte. Então sempre vai ser marcado para morrer. Então não, a gente pode fazer isso dentro da empresa, né? Senão vira um ambiente selvagem, né? Então, anárquico, anarquia total. Então, né, pessoal, obediência e subordinação às regras também vão ser condutas éticas e que vai valorizar, então, né, a sua postura profissional. E ao contrário, então, que muitos acreditam, né, se incentiva a conduta ética, não vai significar necessariamente estabelecer uma rígida disciplina, né, não é, aí também não é uma coisa militar, né, naquela coisa que você está, por exemplo, no exército, né, ou na área militar, que é aquela disciplina rígida, que é próprio da área do militarismo, pessoal. Então, a não ser que você, obviamente, vá para a área militar, né, quer seguir uma carreira militar, mas as outras empresas aí de civil não vai ter essa rígida disciplina, né? Pode ter um nível de rigidez maior, mas porém não vai ser tanto assim, né? Bom, então o círculo profissional, né, pessoal, marcado por padrões éticos, vai gerar então benefícios para todos que vão fazer parte dele, favorecendo esse crescimento da empresa, então, e o aperfeiçoamento dos colaboradores. Então, pessoal, quais são os exemplos de atitude corretas dentro do trabalho? Ter o senso de responsabilidade, né? Integridade, então, a meritocracia, né? Então, muitas empresas prezam pela meritocracia, né? Então, para você subir de cargo, melhorar ali, né? Expandir sua carreira, a humildade e o comprometimento. Bom, então a responsabilidade, pessoal. Então, para a preservação de uma marca ou produto, então, o profissional ele tem que manter uma postura congruente com o seu trabalho, manter para si, né, os dados que lhe foram confiados, né, a fim de garantir o sigilo necessário. Geralmente, pessoal, é, quando a gente assina ali, né, que é um termo de compromisso da empresa, principalmente quem trabalha mais na área burocrática, né, que está lidando ali com dados, né, dados de clientes, dados de funcionário, né, ou seja, que são sensíveis, né, então você usa um termo de compromisso de confidencialidade. Né? Para não ficar levando dado, por exemplo, para outros lugares, não expor isso, principalmente na internet, né? Não se expor de alguma forma, até para cumprir hoje a chamada Lei Geral de Proteção dos Dados, né? A LGPD. Né? Bom, outra característica é a integridade, pessoal. Então, manter essa transparência, né, nas atividades exercidas, ser honesto com o gestor direto e demais profissionais, vai garantir, então, que sejam influenciados positivamente. Então, isso é a influência pessoal, é a influência positiva. É você exercer influência pelo seu exemplo positivo. Não é por questão de fazer politicagem nem algo desse sentido. Tá falando, eu sou bom. Não, você não precisa ficar falando que é bom. O seu trabalho, as suas atitudes vai mostrar que você ali
tem o seu valor, né? A pessoa vai, de certa forma, se sentir influenciada ali, pô. A pessoa ali é exemplar, né? Vamos beber da mesma fonte que ela, né? Para a gente seguir então, o mesmo caminho, né? Perguntar para ela, né, qual o segredo, né? Vamos ver, como você, né? Como você faz, né? Eu também quero seguir, né? Quero ter quero provar da mesma fonte, né? A meritocracia, né, pessoal? A sistema de crescimento, então, de toda e qualquer organização, né, tem que ser pautado no merecimento, né? Então, se a pessoa ser vista ali pelo que ela está fazendo, então ela ser merecedora, né, de uma promoção, de uma melhoria de cargo, melhoria de salário, né? Então, enfim, para ter até para ter uma questão ética e também de incentivo, né? Bom, você vê lugares e empresas que você vê, pô, mas aquela pessoa ali, ela aumentou, ela melhorou o cargo, ela melhorou o salário, mas ela nem fez por onde, né? Parece uma coisa meio já cartas marcadas, né? Você fala, poxa, mas como assim, né? Acaba de desestimula a você e outros colegas, né? Você fala, poxa, mas por quê, né? Então, por exemplo, promover um liderado por favoritismo ou afinidade, né? Então, é antiético e também nada profissional. Então, a credibilidade, pessoal, né? A sua credibilidade é o seu bem mais precioso ali dentro do seu ambiente corporativo, né? Então, principalmente para a questão da meritocracia. Bom, bom, a humildade também, né, pessoal? Então, traz dos crachás, ternos e gravatas aí, né, pessoal? Somos todos humanos, né? Então, não quer dizer que aquela pessoa ali é um diretor, um coordenador, é, virou um super-herói. Pelo contrário, são humanos como todos nós e estão suscetíveis a erros, né? Só que a questão do erro de um do outro vai se refletir na questão da gravidade, mas todos vão estar suscetíveis a erros, né? Então, no meio corporativo, né, pessoal, são tomadas as medidas não para que esses equívocos não ocorram, né? Porém, as empresas, né? Não, a empresa não é o prédio nem o maquinário, são as pessoas, né? Então, não adianta nada você ter uma indústria, uma indústria, o que quer que seja, assim, uma empresa, toda em tecnologia de ponta, tudo, né? Tudo, vamos dizer, 100% automatizado. Se não tiver pessoas ali, pessoal, não vai rodar. Uma indústria não vai rodar. Não sei, mesmo se você colocar robôs também altamente eficazes, como por exemplo lá, aquele do Elon Musk, né, lá na Tesla, por exemplo, tem uns robôs lá praticamente autônomos, mas não adianta. Se tiver pessoas ali que vai programar aqueles robôs, que vão programar minimamente a produção ali, não vai adiantar de nada. Então, é feito de pessoas. Então, né, se nessa parte de falha aí, né, de erro acontecer, seja humilde, fala, não errei, mesmo se for um erro grave, tudo bem, eu vou reconhecer a falha, eu vou corrigir, e também para não ter mal prejuízo, né, pessoal? Então, óbvio, erro grave, né, alguns erros graves, infelizmente, fala, cabeças vão rolar, que fala, né, mas tem jeito, né, pessoal? Se ainda mais se for empresas que têm foi empresa que está no mercado, que está no mercado de ação, né? Aí, por exemplo, um erro ali, uma falha, gera uma perca enorme, aí os acionistas vão falar, ó, felizmente, alguns vão ter que pagar por esse erro. Não tem como, pessoal. Geralmente aí vai falhar, pode ser um operacional, ter um diretor ali, um executivo, vamos dizer assim, roda por causa desses erros, né? Algum disso faz parte do processo, né? Só que isso também, né, pessoal? O erro aí é o nosso o erro é o nosso melhor professor, né? Acho que é com o erro que a gente melhor aprende as coisas, né? A gente errar, dar de cara ali, né? E a gente tira as nossas melhores lições ali e realmente o aprendizado de fato se efetiva, né? É o errar ali. Bom, o outro item é o comprometimento, né? Então, compromisso, né, do profissional vai se aplicar sistematicamente. Então, em primeiro lugar, ele tem que se comprometer com o seu próprio desenvolvimento contínuo, se comportar de maneira congruente com sua linha de pensamento, né, ou seja, não ser contraditório ali, né, não cometer uma incoerência. Então, para alcançar seus metas objetivos, é entregue os resultados solicitados pela empresa, né? E fazer isso, pessoal, sem passar por cima de ninguém, né? Fazer isso com sua própria força ali, né? Com o próprio esforço, né?
E em segundo lugar, né, pessoal, estar comprometido com os colegas de trabalho, com os líderes e o público da marca, né? Então, você, por exemplo, então, é uma indústria que está gerando ali um produto ou um serviço para um cliente. Então, você tem que estar ali comprometido com seus colegas, né? Tá engajado ali na equipe, né? Na sua equipe, na mesma hierarquia como os líderes e também com o seu público, né? E ao desempenhar sua função com excelência, então, por consequência, né? Automaticamente, você contribui com todo mundo. Então, é aquela coisa que é uma corrente, né? Você puxa um elo, toda a corrente vem junto. Então, é aquele negócio. Você tá bem, tente fazer com que os outros façam bem também, para que todo mundo, todos cresçam juntos, né? E quais valores, pessoal, guiam o seu trabalho? Nós vamos ver o vídeo aqui. Deixa eu só compartilhar de novo aqui com o som. Tem uma frase que eu sempre falo no Hotel Urbano que eu acho que é muita verdade para tudo, que é: eu não quero estar certa quando eu estou errada. Porque eu acho que existe uma tendência nos líderes ou na operação de maquiar o erro, tipo, não reconhecer o erro. Ah, errou, mas foi por causa disso, disso, disso. Não, tá errado. Aonde foi o erro? Conserta. Tipo, a gente vai resolver. Então, assim, essa questão do... Não precisa fingir que eu tô certa, porque a operação começa a te defender quando você é líder. Às vezes você faz a maior besteira do mundo e todo mundo... Não, mas foi por causa disso, disso, disso. Não, gente, quando eu tô errada, eu tô errada. Não precisa fingir que eu tô certa. Não dá um jeito de eu estar certa. Não muda o valor da empresa, não muda o processo pra eu estar certa. Então, assim, é uma frase pra todo mundo. Quando a gente tá errado, a gente tá errado. A gente não quer estar certa. Se a gente errou com algum cliente, a gente não quer fingir pro cara que a gente errou. A gente quer falar que a gente não errou. A gente quer falar, não, tá errado, a gente falhou com você, vamos consertar. Acho que a primeira coisa é admitir o erro. Em qualquer relação, existe sempre os dois lados. E quando acontece alguma coisa errada, a tendência é sempre achar que o erro aconteceu do outro lado. Então, você puxar para você, o líder puxar para entender, caramba, o que eu fiz de errado? Ou eu faltei no apoio, ou eu faltei na cobrança, ou eu faltei no acompanhamento. O que está faltando aqui? Onde foi que eu errei? Isso, eu acho que é fundamental, assim. Acho que sempre que eu perdi poucas pessoas, assim, que eu sentia chaves na operação. E quando isso aconteceu, eu falei, cara, meio que uma dor no coração, assim, caramba, aonde que eu errei, que eu não mostrei para essa pessoa, ou que ela podia ter uma carreira brilhante aqui na empresa, ou que a gente ainda vai crescer muito mais, ou que não deu o apoio que ela precisava. Onde que foi a falha da empresa, minha falha como pessoa, que eu não consegui mostrar isso para essa pessoa? Então, isso é um pouco, eu acho que é importante do protagonismo. Senão a gente começa a falar assim, essa pessoa saiu, porque ela arrumou um emprego mais perto da casa dela. E aí você começa a achar razões externas que de fato existem. Pô, mas alguém que está super motivado, que acha que pode mudar o mundo, que acredita que a empresa vai crescer, que tem oportunidade para crescer, vai mudar de um emprego porque é mais perto da casa? Não, entendeu? Não vai. Ou até vai, mas assim, de repente ela não era a pessoa que você queria, mas esse tipo de questionamento acho que o gestor tem que se fazer o tempo todo e as pessoas têm que se fazer, né? O que eu podia ter feito para evitar ou para melhorar ou para fazer mais alguma coisa. Bom, pessoal, era isso aí, né? Todos os valores que guiam um trabalho aí, né? Do vídeo aí, ela é fundadora do Hotel Urbano, né? Hoje tem outros aí, né? Que é para a área de turismo, né? Essa questão aí do erro, né? Principalmente do erro aí que ela falou no início, né? Ou a liderança erra, aí todo mundo concorda, né? Então, de fato, ter essa humildade com relação ao erro, né? E é isso aí, pessoal. Alguém tá com alguma dúvida aí? Quer falar alguma coisa? Bom, pessoal, então, No momento a gente está com dúvida, tá, não? O tá conteúdo de foi bem boa. Então, tranquilo aí, pessoal. Então, vocês estão já meio dormindo aí. Não Não, dormindo não, né? Tá, eu entendo aí, ok. pessoal. Termina o almoço aí, dá aquele sono. Não sei como é que é aí. Então é isso aí, turma. Eu vou finalizando aqui por hoje. Qualquer dúvida, então, aí, estou à disposição, pessoal. Manda mensagem aí, se tiver algum questionamento. Eu vou desejar a vocês, então, aí uma boa tarde. Fiquem com Deus até amanhã e na próxima aula. Falou.
Alô, sou. Alô?